Você está na Universp TV, a emissora da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. A TV para quem quer saber mais e aprender sempre. Bem, nós vamos conversar agora ao vivo com a Célia Maria Guimarães, que é professora autora da disciplina 14 do curso de Pedagogia Unesp-Univesp. É a disciplina Educação Infantil, diferentes formas de linguagens expressivas e comunicativas. Vamos saber o que os alunos vão aprender com essa disciplina. E os alunos podem fazer perguntas via internet e depois do intervalo nós vamos ter aqui um tempo para a professora Célia responder essas perguntas que podem ser feitas via Skype. Tudo bem, professora? Tudo bem. Não, tá. A gente já teve aqui no curso de pedagogia uma disciplina que falava também sobre linguagem. Qual a diferença da disciplina anterior para essa sua disciplina agora? Linguagens expressivas e comunicativas. Qual o significado disso? Bom, essa disciplina, dentro do curso de pedagogia, né, que a gente já está em andamento, é uma disciplina que faz parte de um módulo que trata especificamente da educação infantil. Isso é uma coisa importante que fique claro para os alunos e para quem está ouvindo, porque é um curso que forma o professor para trabalhar com as crianças na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E esse módulo é o que tem um cuidado específico com essa faixa etária, 0 a 5 anos, segundo a legislação atual. Então, veja, o curso já tratou da linguagem e precisa ficar claro que linguagem é uma. Agora, nesta disciplina nós vamos discutir e assim, o caderno procura trazer para os alunos a explicação, o entendimento e já um contato mais consistente, mais inicial, que não é suficiente, claro, a gente não consegue dar conta de tudo no tamanho do caderno e da disciplina, mas é uma disciplina que vai permitir que cada aluno participante possa refletir sobre como é que pensa e aprende a criança pequena. E especialmente entender que a criança, ela vai fazer o seu contato com o mundo externo a ela, a sua relação com as pessoas, a interação, o entendimento de tudo que acontece no seu entorno de uma forma diferente do adulto. Então, quando a criança tem contato com as informações, com os acontecimentos, com as coisas, com as pessoas, essa criança vai lançar mão de recursos para entender, para compreender, para construir os sentidos ou significados de tudo que está à sua volta. E também ela vai ressignificar estas informações, esses acontecimentos. Então, veja, é uma disciplina que vai ter o compromisso, a finalidade dentro do curso e dentro deste módulo, de ajudar o pessoal a entender que a criança usa de vários modos, de várias maneiras de interagir, de comunicar o que ela pensa, o que ela sabe, de expressar os seus pensamentos, sentimentos e de reapresentar o que ela ressignifica. Tá, nós também já fomos crianças e esquecemos como é que como é que se dá esse processo de a criança aprender, né, aprender, ver, entender o mundo e passar isso adiante. E aí você juntou, então, você colocou aqui diversos autores, né? Você fez textos, trouxe textos de diversos autores para que a gente possa entender melhor isso, né? Qual a importância desses textos, professor? Olha, essa foi uma escolha importante da gente explicar pelo seguinte, eu não daria conta de escrever sobre todas essas temáticas, então a opção foi convidar pessoas que pesquisam e que trabalham nos cursos formando professores. Então, pessoas que lidam diretamente com essas temáticas. Então, o caderno está composto por autores de norte a sul do país e de diferentes universidades. A gente participa de diferentes grupos de estudos. Então, claro, cada autor tem um estilo próprio para escrever, mas a gente tentou dar um norte para essa discussão que cada autor trouxe como contribuição para esse caderno, para essa disciplina. Que é justamente esse entendimento que a criança pequena lança mão de diferentes modos de interpretar e de expressar e de se comunicar. Então, eu só queria mostrar que o caderno, ele é um caderno inteiro da disciplina, tá certo? Dessa disciplina. São vários textos. São vários textos, nós temos uma média de 10 textos, mais ou menos,
como eu disse, com diferentes autores da Universidade Federal de Santa Catarina, tem gente do Piauí, né? Tem gente aqui de São Paulo, da USP, tem gente que não é da USP, mas é aqui de São Paulo, que tem experiência com a rede, Instituto Avisa Lá, enfim. Nós temos gente interessante de várias localidades escrevendo e assim... O objetivo de fazer isso era que o pessoal possa perceber como nós temos pessoas distribuídas pelo país, pensando sobre a criança e sobre a infância e chamando a atenção do formador, mas de quem vai atuar com a criança, seja como professor, como gestor, como coordenador, alguém que de repente está responsável por definição de políticas públicas. Secretário municipal de educação, secretário estadual de educação, seja o que for. Isso. Porque veja, como você trabalhar com a criança pequena, seja do ponto onde você estiver, ou você definir políticas sem saber minimamente alguma coisa importante sobre a criança pequena. Né? Então, volto a dizer, a criança pequena, ela tem um modo característico particular, específico de interagir com tudo que está no seu entorno. Tá. E é nessa interação que ela vai tirar informações e elaborar conhecimento. É interessante a senhora falar isso, porque já falamos isso aqui em outras disciplinas ligadas à formação de criança, da criança pequena. Sim. Tem muita gente que não vou trabalhar com criança pequena, tal, mas de repente trabalha e é importante que saiba, não é isso? Sim. Agora, como é que você introduz esse assunto? Como é que você começa a trabalhar o tema? Olha, nós vamos fazer no decorrer da disciplina, e isso já vai acontecer no primeiro momento, que é o que o pessoal já vai discutir hoje ali nas suas aulas, né, os orientadores com cada aluno, nós vamos desconstruir algumas coisas, algumas concepções, algumas crenças. Uma coisa que vai ser criticada é a tendência histórica da educação infantil, copiar as práticas dos anos iniciais do ensino fundamental, né? Por que nós vamos desconstruir... Tentar alfabetizar, né? É isso? Isso, essa alfabetização, inclusive com uma visão de alfabetização muito do treino motor, como se fosse um treino da mão que permitisse a construção de algo que é conceitual, né? Porque o que é que eu represento quando eu escrevo, quando eu grafo com o código, né, convencional. Então, é uma disciplina que começa já com essa desconstrução, mas também vai colocar algo no lugar, para que o pessoal entenda que a educação infantil tem, sim, conteúdos de trabalho, tem um compromisso com a criança, existe o que a gente está chamando aqui de várias formas de linguagem, que deve ser considerada no trabalho, e que elas são fundamentais no currículo da educação infantil para que a criança construa conhecimento, elabore conceitos, se construa como sujeito. Isso é um dos aspectos importantes. Tá. E, bom, aí você segue, né, você tem aqui uma introdução ao tema, primeira parte, segunda parte, quer dizer, aí você vai estudar como é que surge a linguagem da criança. Isso, como que isso se desenvolve, como que a criança constrói esses significados, como que estas linguagens entram no mundo infantil e como elas conversam entre si. Porque a gente vai tratar, depois dessa primeira e segunda parte da disciplina, a gente faz uma introdução, colocando algumas coisas para os alunos refletirem, mas depois a gente vai tratar especificamente de aspectos que são específicos, por isso a especificidade no tratamento, mas a linguagem oral, ela está interrelacionada com a linguagem do movimento do corpo, ela está interrelacionada com a linguagem escrita, com a linguagem matemática, com a linguagem musical. Então, no mundo da criança, estas linguagens se entrelaçam e permitem para a criança ela ter um conjunto de instrumentos, se a gente puder chamar assim, de recursos que vão capacitar, não é um bom termo, mas vão instrumentalizar mesmo a criança para que essa interação permita para ela tudo que ela pode nesse momento do desenvolvimento humano, que não volta nunca mais. Sim. A gente esquece, mas não volta nunca mais. Então, quer dizer, isso tudo está ligado com a relação dela com o professor, em casa, com a mãe. Isso. Quer dizer, o desenvolvimento disso, quer dizer, o professor faz parte desse desenvolvimento dela. Ele é fundamental, porque é importante você... o espaço, essas coisas. Isso, é importante você colocar isso, porque, veja, quando a gente vai falar dessas diferentes manifestações que a criança, tanto ela lê isso no mundo, né, quanto ela se expressa usando essas diferentes formas, agora, ela precisa ter as condições. E as condições são criadas pelo adulto, que nós chamamos de professor, que precisa ser bem informado. Por isso, inclusive, essa temática aparece, né, no curso. E
ele é a pessoa que vai ser responsável por organizar as propostas, trazer as propostas, organizar os materiais, dispor isso no espaço físico, que tem que ser um espaço físico que permita a interação da criança com a música, com o desenho, com a escrita, com a outra criança nesse processo de dela interagir com a escrita, com o desenho, com a linguagem oral, enfim. E com o adulto, E com o adulto. Então, o adulto tem um papel fundamental. Ele não é alguém que é dispensável do processo. Tá, então você falou que a ideia não é trabalhar a criança para que ela já, vamos começar a ver que ele manipule lápis, tal, que ele escreva, que ele se comunique através de um código. Mas o que você vai trabalhar com a criança, então? Não, olha, então vamos pôr essas coisas aí no lugar. Nós temos um papel, desde a educação infantil, nós não podemos negar à criança o acesso ao mundo da escrita. Porque ela está inserida numa sociedade onde a escrita tem uma função que é social. Que função social é essa? É a função de registro para a memória, ela tem uma função de reapresentar as coisas, as ideias, ela tem uma função de comunicação e de expressão, não é verdade? Então, veja, eu começo na educação infantil trabalhando fortemente essa função através de práticas sociais reais que têm que estar presentes no dia a dia. Então, eu aproveito as questões do cotidiano. Nós vamos passear, precisamos deixar um recado. O que nós vamos escrever? Como vamos escrever? Vamos deixar o bilhete onde? Será que a pessoa vai entender o que a gente quis dizer? Então, o texto aparece sendo produzido com o adulto e as crianças. Nessa fase. Nessa fase. O que eu não vou fazer? O que não é adequado? É essa ideia de que alfabetizar é meramente colocar a criança de frente a uma folha de papel, copiando da lousa ou do livro didático. Entendi. Porque aí o objetivo é só que ela domine o código escrito. Não adianta ela dominar o código escrito e não fazer o uso social da linguagem escrita. É o que nós não queremos. Quer dizer, trabalhar o conteúdo, né? Por isso você chama aqui formas de expressão e comunicação. Exato. Que vai se conjugar, uma se casa com a outra. Uma forma de expressão se casa com a outra e permite para a criança muito mais acesso ao mundo que está à sua volta. Essa realidade que é complexa, que ela está, quer dizer, desde que ela nasce, que ela vem para o mundo, claro. Para esse mundo, ela começa a interagir com as pessoas e com os objetos para se tornar parte desse mundo, para conhecer, para compreender. Então, para filtrar isso também, repassar da maneira. Aí você usa aqui, aí você faz parte também do que você vai passar para as pessoas, todos os tipos de linguagem, desenho, música, tudo isso. Isso. Nós vamos trabalhar com a linguagem musical, a linguagem do movimento do corpo da criança, a movimentação do corpo como linguagem. Isso é uma coisa que a gente vai fazer uma desconstrução aí, porque há uma tendência na educação infantil de disciplinamento do corpo. Ou seja, o grande objetivo muitas vezes é que a criança fique paradinha, quietinha, numa cadeira. Acaba se tornando um objetivo do trabalho com a criança pequena. Tá bom. Fazer a criança ficar sentada numa cadeira e segurar um lápis. Não é que nós não vamos trabalhar limites, não é que ela não vai usar lápis, papel, não é isso. Agora, para que eu uso lápis e papel? Por que quando um fala, o outro aguarda? Não é? Para que eu compreenda, para que o outro me compreenda. Então, os limites, as regras, tudo isso deve ser trabalhado. Tá certo. Bom, professor, a gente já tem aqui algumas perguntas chegando pela internet. Então, eu queria fazer um intervalo, esperar mais algumas perguntas chegarem. E aí eu já te repasso umas 2 ou 3 que a gente já tem aqui. A gente tá bom? responde. Vamos fazer assim? Então Então vamos fazer um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente volta e a professora Célia vai responder as perguntas dos espectadores, dos alunos, dos polos da Univesp. Até já. Muito bem, nós voltamos aqui ao vivo, estamos aqui com a professora Célia Maria Guimarães, que é professora autora da disciplina D14, a disciplina 14 do curso de Pedagogia Unesp-Univesp. A disciplina se chama Educação Infantil, diferentes formas de linguagens expressivas e comunicativas. Bem, nós já temos aqui algumas perguntas de espectadores dos polos, de alunos dos polos da Univesp. Temos aqui uma pergunta do Éder, que é lá do Polo de Assis, e ele diz o seguinte, a música volta a ser matéria obrigatória no ensino fundamental a partir de 2012, e não há profissionais
suficientes, profissionais capacitados em número suficiente, especialistas em música, né, para atender essa demanda, a demanda que vai existir, porque a música vai ser obrigatória. Que tipo de problema a gente pode enfrentar com o fato de que não especialistas vão ministrar essas aulas? E o material didático? Quem está preparando? Quais serão as abordagens? Bem, aqui a gente tem que levar isso aí para a questão da educação infantil. Né? Isso. Então, realmente essa obrigatoriedade está aí, está batendo as portas da escola. Agora, em relação à educação infantil, nós temos 2 textos, é a única disciplina, a única linguagem desta disciplina, quer dizer, que tem 2 textos. Porque um faz uma análise, inclusive, do referencial curricular nacional para a educação infantil, datado de 1998, e o outro, tem um outro, que, enfim, vai fazer justo essa discussão. Como que, não tendo profissionais especialistas com formação em música, formação musical, ele pode trabalhar musicalização infantil. Você tem um texto especificamente para isso? Ele vai discutir isso. Porque o que acontece? Isso, e a autora, ela vai discutindo vários aspectos e quebrando um pouco essa ideia de que na educação infantil não é possível que os professores trabalhem. Inclusive o vídeo que os alunos vão ver, que eles vão gostar muito, ele mostra exatamente uma professora que tem formação continuada em serviço, a prefeitura do local, ela investe bastante na formação do professor para ele trabalhar com musicalização, mas mostra bem como o professor que não é especialista em música, como que ele consegue trabalhar a musicalização. Quer dizer, é possível tranquilamente, na educação infantil, sim, pelo menos. Porque um dos aspectos que ele vai investir muito para a musicalização, claro, ele vai trazer os vários gêneros para a criança poder apreciar, para fazer fruição, para a criança interpretar, para ela fazer a movimentação do corpo, para ela dançar, cantar, transformar em outros textos, enfim, né? Desenhar a música que ela ouviu, que ela sentiu, que ela pensou, que ela entendeu. Mas na educação infantil nós vamos trabalhar muito com o ritmo. E o ritmo usando instrumentos de percussão. Então, a marcação com palmas, com batidas no corpo, com instrumentos feitos com material reciclável. Música como a gente... Não, eu não vou ensinar pauta musical, não vou ensinar nota musical, não é esse o objetivo. O objetivo é trabalhar com sons, mas que a criança desenvolva esse senso estético, essa apreciação, essa valorização da música na sua cultura, das manifestações culturais da sua região, da sua cidade, do nosso país, enfim. Claro. Né? E das músicas propriamente para a criança também, claro. Tá certo. Bom, vamos pegar aqui uma outra pergunta. Vamos. Temos aqui a pergunta do Geraldo, do Polo de Araraquara. Diz assim: se a escola é tão determinista, regrada, seriada, pré-determinada no sentido de ter que ter uma avaliação dos conteúdos ensinados, né? Como que dá para conciliar um ensino de arte, que fala de criatividade, de liberdade, quando temos obrigatoriamente que ficar em sala de aula, fazendo com que o professor tenha que se transformar para dar conta dessa formação? Bom, enfim, eu quero dizer o seguinte: como é que a gente ensina arte e como é que vai avaliar isso, né? Então, na educação infantil, a avaliação, ela inclusive, isso a legislação coloca e a prática é essa. Nós avaliamos através da observação das manifestações da criança durante as ações que elas estão desenvolvendo, das propostas que são feitas e como elas vão realizando. Então, através da observação, do registro dessas observações e do acompanhamento. Então, como que eu acompanho a criança? Através desse processo. E, claro, o professor está registrando, ele vai observar esses registros para poder planejar e, de tempo em tempo, ele vai pegar esse conjunto de anotações para ele tomar decisões sobre o trabalho dele, discutir com os outros professores, com o seu orientador, enfim. Bom, isso em relação à avaliação. Então, a gente avalia também na educação infantil. Quer dizer, não é uma avaliação formal, assim... Não, ela é formal. Ela é formal. Ela é formal. O que não acontece na educação infantil é a coisa de avaliar para dar nota, porque, na verdade, o sentido mais profundo da avaliação essencial não é atribuir nota, o conceito. É eu poder... evoluiu. Isso, acompanhar o processo de aprendizagem e desenvolvimento. Por que a criança está aprendendo, por que não está, ou até que ponto ela foi, o que está acontecendo para ela não estar conseguindo, para ela estar com dificuldades, o que o professor tem que fazer. Eu tomo uma decisão a favor do desenvolvimento e da aprendizagem da criança a partir das coisas que eu anoto, das reflexões que eu faço. Você entendeu? Tá. Então tem avaliação formal, sim, inclusive com comunicação para as famílias. É preciso ter esse compromisso com as famílias e com a comunidade. Agora, o trabalho com a arte e com as várias formas de expressão e comunicação na educação infantil quer trazer justamente essa discussão,
Então, estamos transformando a idade de 0 a 5 anos, dentro das creches, dentro das pré-escolas, numa antecipação de práticas que são feitas com crianças maiores e que não são adequadas nem para as maiores. Nós estamos negando para uma faixa etária do nosso desenvolvimento humano aquele momento em que eu estou descobrindo as coisas, em que eu sou curioso e minha curiosidade tem que ser despertada. Agora eu pergunto, como que nós vamos continuar trabalhando com crianças e mesmo depois com os nossos alunos na universidade, sem incentivar a criatividade? Como que eu faço pesquisa sem ser criativo, sem usar a imaginação? Não dá. É uma coisa... Então tem que incentivar, sim, a arte, incentivar a usar a imaginação. O desenvolvimento lógico, se eu pegar o lógico matemático, pensando na linguagem matemática especificamente, como que eu desenvolvo raciocínio lógico sem permitir o desenvolvimento da criatividade ou incentivar? Não dá. O nosso problema tem sido, as coisas têm uma única resposta, que é aquela geralmente do professor, a criança memoriza e ela repete. É isso que nós temos que quebrar. Quando eu quebrar esse sistema, e aí nós vamos quebrando com as nossas práticas, não vai ser uma lei, ou não basta estar na letra da lei. Por isso que eu tenho que começar na formação inicial essa reflexão, quebrar essas crenças, ou pelo menos abalar um pouquinho, né, as estruturas desses conceitos, ou preconceitos, ou preconceitos, e tentar colocar algo no lugar, que é essa visão, que, sabe, eu pensar como que eu me torno sujeito, como que eu me humanizo, se eu não posso pensar, se eu não posso ter ideias novas, se eu não posso criar, se eu não posso discordar de uma resposta, ou se eu não posso aprender sabendo que para um problema eu posso ter várias formas de resolver e várias respostas. Eu queria emendar uma pergunta aí na pergunta do aluno, que é o seguinte: muito bem, você avalia esse desenvolvimento da criança para saber como que você vai planejar suas próximas ações, tá certo? Sim. Agora, você tem uma classe, essa classe tem várias crianças, tá? Como é que você faz esse planejamento, se cada um responde, as crianças respondem de maneiras diferentes. Sim, tem ritmos. Como é que é? Onde que está isso? Bom, então aí nós vamos direto para a prática de sala de aula com crianças pequenas, né? Não, é gostoso, esse tipo de pergunta eu gosto. Porque assim, olha, o professor, ele tem que ter clareza dos seus objetivos de trabalho, o que é que ele vai trazer como proposta e o que essas propostas devem estar impregnadas de coisas interessantes para pensar, para resolver, para fazer. Que seriam os conteúdos de trabalho na educação infantil? Então, veja, quando ele tem clareza dos seus objetivos e ele propõe, as crianças têm esse espaço para encontrar as respostas, criar soluções e modos de apresentar essas soluções, que é aí que entra as expressões também, percebe? Ele está observando a criança. Nesse processo de observar, tudo que é uma manifestação importante, uma pergunta, um modo de fazer, uma dúvida, uma resposta, ele está anotando. Agora, para tornar prático, e aí o professor iniciante tem uma certa dificuldade, o que deve acontecer? Ele pode, por exemplo, dizer, olha, hoje, terça-feira, eu vou escolher que eu vou ficar mais atento a 5 crianças. Essa, essa e essa. Não que ele vai ignorar as outras, não é isso. Mas ele pode ter um olhar mais atento, mais cuidadoso para as manifestações daquelas 5 crianças e fazer os seus registros para aquelas 5 crianças. Entendi. Não significa que lá a Maria, a Cristina, teve uma pergunta interessante. Ele não vai responder. Você pegou ela dialogando com outra criança para resolver alguma coisa, você interferiu, tem uma manifestação, uma resposta, uma dúvida, você vai registrar. Porque como que eu avalio uma criança depois de um mês de trabalho se eu não acompanhei? Na educação infantil eu não vou aplicar prova. Eu até posso fazer algumas atividades para diagnóstico mais formal. Você percebe? Mas eu não vou aplicar prova, não vai ter dia da prova. E existe essa ideia de que eu não avalio. Por quê? Porque nós temos uma visão tradicional da avaliação. Né? Mas tem que avaliar. Bom, tem mais uma pergunta aqui, professor. Do Polo de São Vicente. Sim. Sobre a leitura dos trabalhos artísticos das crianças, por exemplo, como fazer a leitura das garaturas, dos desenhos apresentados pelo... Como é que interpreta isso? A aluna Eliane, da turma 2 lá de São Vicente. Boa pergunta, Eliane. Por que ela é boa? Porque ela permite que a gente faça a seguinte observação. Quando a gente vai discutir desenho nesta disciplina, o objetivo não é ensinar a fazer análise psicológica. Isso é para psicólogo, para psicopedagogo. Nós estamos nos formando professores para educação infantil e anos iniciais do fundamental, pedagogos. Agora,
se eu quero entender a fase do desenho que a criança se encontra, inclusive na nossa bibliografia tem autores que fazem, indicando esse tipo de análise. Então, tem muito material. Então, a criança está na época da garatuja, o que significa garatuja, mas não no sentido de análise psicológica. Então, é um momento que ela representa, ela olha para o mundo e representa o que ela sabe do mundo, o desenho da criança transparece isso, vai depender da sua construção de noção de espaço. Agora, se eu quero saber o que a criança desenhou, a melhor pergunta é, o que você quis desenhar aqui? Perguntar para ela. O que você desenhou? Conta para mim sobre o seu desenho. Conta a história do seu desenho para mim. Pronto, eu não tenho que fazer interpretações antes disso. Porque a mania do adulto, a criança traz um desenho, ai, que bonito! Você nem perguntou, você nem conversou, pergunta para ela a história do desenho. O que você quis desenhar aí? O que você quer contar para as pessoas? Antes de tentar interpretar o que está por trás daquele desenho. Agora, análise de como que está a estruturação de espaço da criança, em que fase do desenho ela está, isso sim, nós pedagogos podemos fazer. Tem literatura para isso, na disciplina, no próprio caderno tem indicação, tem vídeo falando, nós estamos sugerindo várias coisas, mas veja, não vamos nós pedagogos entrar nessa de que a criança desenhou de preto, ela está traumatizada. Tá certo. Você entendeu? Entendi. Isso é perigoso. Bom, professor, a gente está chegando no final. Chegou mais uma aqui, vamos ver se a gente consegue responder ela rapidinho. Nós temos um minuto e pouco. Ó. Nossa, e as nossas linguagens tecnológicas? Como trabalhar e deixar que a criança trabalhe com vídeos eletrônicos, edição, computador, fotografia, televisão? Lá de Marília. Então, essa é uma outra boa pergunta, apareceu inclusive no encontro com os orientadores. Porque o caderno não tratou das novas tecnologias como uma forma de linguagem. Não foi porque não quis, não havia espaço no caderno, na proposta, né? Mas é uma linguagem que nós não podemos negar para as crianças. Então, veja, quando ela vem para dentro da creche, da pré-escola, nós estamos falando da educação infantil, ela pode e deve vir, e hoje, inclusive, se você acessa a internet, tem muito material bacana já. A própria TV Cultura tem material bacana. Né? E outros, a gente até sugere alguns sites que tem esse tipo de material mais educativo, em que a criança vai ampliar a sua cultura, ampliar seus conhecimentos, enfim, construir novos. Sim. Então, as novas tecnologias têm que vir com essa cara. Então, a fotografia, o desenho no próprio computador, a criança aprender a fazer o blog. Tem trabalhos já com crianças em que elas constroem o blog com o professor e todos os projetos, resultados, elas fazem comunicação com crianças de outros países até. Tudo através do blog. Porque o blog ele se transforma não num lugar para falar qualquer coisa vazia, mas um lugar para troca de conhecimento, para divulgação do conhecimento aprendido. É uma linguagem que tem que estar presente. Tá certo. Professora, acabou o tempo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado pela sua presença aqui. Espero você aqui no final. Virei, no com final certeza. Da disciplina, fazer uma avaliação do que foi, né, do trabalho já feito, tá? Claro. Então tá certo. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu. E a gente segue aqui com a nossa programação.